O que as vitórias de Remo e Curitiba mudaram na tabela da Série B? Muita coisa mudou, temos novos times brigando pelo acesso, temos times que já não tem muito mais chance de acesso e temos um novo G4. A gente vai falar sobre a tabela nesse vídeo porque hoje é um vídeo especial, então muita coisa mudou, se liga nesse vídeo agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, cara, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Ontem tivemos a melhor live da história desse canal. Quero agradecer a todo mundo que participou. Você que não participou de live ainda aqui no canal, se inscreva nesse canal agora, porque as lives estão sendo assim, meu irmão, as melhores lives do YouTube. Modéstia à parte, mas não é por minha causa não, é por causa do chat. O chat é muito brabo, resenha tá rolando solta, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui, cara, geralmente na segunda-feira eu já lanço direto o Prisma da Rodada. Eu vou lançar o Prisma da Rodada mais tarde, vai sair ali por volta das 6 horas da tarde, a gente analisando exatamente todos os jogos, a situação de cada time, mas eu tive que vir aqui fazer esse vídeo especial sobre a tabela porque tivemos dois jogos muito fora da curva, né? Tivemos a vitória do Curitiba e tivemos a vitória do Remo na final contra o Atlético Paranaense. Por que eu chamo de final? Porque decidiu muita coisa ali pro Remo. O Remo agora entrou de vez na briga. Então eu vou botar a tabela aí para você acompanhar comigo, tá? A situação atual da tabela. Como você pode ver aqui, os dois jogos... A vitória da Chape foi muito importante também, tá? Você, torcedor de Chapecó, da Chapecoense, meu irmão, isso aqui foi muito importante também, esses três jogos. Eu citei mais Curitiba e Remo porque foram jogos em confrontos diretos, né? A Chape tá devagarinho ali, mas a Chape foi o time que se beneficiou mais nessa rodada. Ela voltou ao G4 em uma rodada em que o Criciúma perdeu, o Goiás perdeu, o Cuiabá perdeu, a Chape foi pra cima, tá? Pro Atlético Goianiense, né, o derrotado nesse jogo contra o Curitiba, a gente vai falar mais sobre o jogo no Prisma da Rodada, o foco aqui é a tabela. Cara, o Atlético Goianiense ficou pra trás na briga pelo acesso, né? Tá 5 pontos atrás do Criciúma. Tem uma situação muito sensível, né? A situação do Atlético Goianiense é muito sensível nessa rodada. Nesse segundo turno, o Atlético segue sendo um dos melhores times do retorno, é o segundo melhor time. Só que fez um primeiro turno muito abaixo, então qualquer coisa que saia do script, o Atlético Goianiense acaba ficando muito para baixo. Então, com essa derrota, acaba perdendo um pouco aí das suas chances de acesso. Ainda sonha, mas muito menos chances agora. O Cuiabá, com a derrota em casa para o Novo Horizontino, também perdeu muitas chances em relação ao acesso. O Cuiabá ainda tem muitos confrontos diretos pela frente, por isso que eu não tiro o Cuiabá ainda da briga. Eu não fecho o portão no CRB por causa disso, mas eu fecho aqui no Cuiabá. O Atlético nesse momento sai de novo da briga e passa a ser um time que sonha, assim como o Avaí, né? O Avaí venceu Volta Redonda e o Avaí sonha. O Avaí ainda pega Atlético Paranaense e ainda pega Criciúma na sequência, inclusive. Então o Avaí sonha, mas é um sonho muito além, né? O Avaí em 21 jogos tem que em 21 jogos aí, em 21 pontos que vai disputar, tem que fazer 19, né? Tem que vencer 6 e só pode empatar 1. Então a situação do Avaí tá quase irreversível na busca pelo acesso, mas tá sonhando junto com o Atlético Goianiense e Cuiabá. O CRB, que venceu o Goiás nessa rodada, então a gente tem que citar essa vitória do CRB como um time que agora entra na briga pelo acesso. O CRB está na briga, foi só vencer um joguinho que entra na briga. Por quê? O CRB, se você não sabe, é o melhor mandante da Série B. É o time que mais pontos fez dentro da sua casa. E nos últimos 7 jogos, o CRB tem 4 jogos. O CRB vem de 4 vitórias seguidas no Rei Pelé. O CRB, mantendo esse ritmo de vencer todos os seus jogos em casa, ele faz 12 pontos, certo? Os 4 jogos. E ele saltaria para os 58 pontos. Faltariam 4 pontos para ele bater o número mágico. Então precisaria de uma vitória fora e de um empate fora. Ou seja, só pode ter mais uma derrota aí, ou 2 derrotas e uma vitória fora, mas tem que vencer todas em casa. O CRB tá vivo. Vou pular Remo e Atlético Paranaense porque são o foco do vídeo, eu vou deixar eles separados. O Novo Horizontino, com essa vitória, voltou a carga muito forte, venceu o Cuiabá fora de casa, precisava disso. O Novo Horizontino, 2 jogos sem vencer, retomou um pouco da sua confiança e chegou muito firme ao 5º colocado. Está naquela posição clássica do Novo Horizontino, na 5ª posição, mais uma vez uma excelente temporada e o time chega forte, tá? Um abraço pro Maicon aí, que tá sempre participando das lives, torcedor do Novo Horizontino. Se você estivesse vendo esse vídeo, Maicon, dá um salve aqui nos comentários, é um cara muito brabo aqui nas lives do canal. Criciúma com essa derrota, cara, abre muito o olho, tá? Os times que tem que abrir muito o olho, Goiás e Criciúma, só que o Criciúma tem uma tabela mais favorável, tá? O Criciúma tem uma tabela ok, dá pro Criciúma chegar nos 62, 64 pontos, mas
São 3 jogos sem vencer. O Criciúma precisa dar uma resposta já na próxima rodada diante do América Mineiro. Não pode nem hipótese alguma perder ponto nesse jogo, porque senão vai sair do G4. A gente sabe que para voltar é uma luta absurda. A gente viu a Chapecoense, demorou um tempão, teve que vencer 3 jogos seguidos. Então o Criciúma e Goiás estão com o alerta ligado, principalmente o Goiás. São 4 jogos sem vencer. Aquela gordura toda que o Goiás tinha no primeiro turno evaporou. O Goiás pode sair do G4 já na próxima rodada. Olha quantos times podem passar o Goiás, cara. Até o Atlético Paranaense pode passar o Goiás, tá? Então o Goiás na próxima rodada pode cair de 2º para 6º colocado. Essa é a situação periclitante. O Goiás agora tá no alerta máximo. Essa derrota pro CRB. E na próxima rodada ele pega o Atlético fora de casa. Depois dessa rodada, só tem pedreira, né? É Goiás e Chapecoense. Aí depois Goiás e Criciúma. Aí depois Goiás e Atlético Paranaense. Olha as pedreiras, meu amigo. Aí depois Goiás e Cuiabá. Aí depois Goiás e Novo Horizontino. E fecha em Belém contra o Remo. É só pedreira do Goiás daqui pra frente. Então esse jogo contra o Atlético, cara, pode ser a última oportunidade dele reconstruir a sua gordura. Mas o Goiás, cara, é o time que tá mais perigando pra sair do G4 nesse momento. E tá dando mais um voto de confiança pro Wagner Mancini. Eu acho o Wagner Mancini um excelente treinador. Não vou vir aqui pedir a demissão de ninguém como eu nunca faço. Nem com o Antônio Oliveira no Remo eu pedi a demissão dele. Mas numa reta final eu já tava falando. Antônio Oliveira não demonstrou evolução nenhuma. A diretoria tem que dar uma olhada nisso. E o que eu falo sobre Wagner Mancini? Excelente treinador. Mas me parece que o ciclo dele acabou no Goiás. Me parece que ele não tá conseguindo mais evoluir o time. Não tá conseguindo mais consertar os problemas do time. Talvez uma cabeça fresca nesse momento consiga trazer outras ideias. Não sei se o Wagner Mancini... Ele prometeu o acesso, né? Ele prometeu. Aí, recentemente, depois da derrota, ele prometeu acesso. Mas não sei se ele... É um cara genial, tá? O Wagner Mancini é excelente treinador. Mas me parece que o ciclo dele acabou. E é uma situação muito importante. O Goiás seria, assim... muito traumático ficar fora desse acesso nessa temporada. Agora, para falar dos times que venceram ontem, Chapecoense, o grande vencedor da rodada, tá? Com essa disparada aí, a Chape volta ao G4 e ela tem uma tabela bem favorável na reta final. Então a Chape é um dos grandes candidatos ao acesso. Eu falei para vocês que ela tava devagarinho e a Chape ia chegar e chegou. Coritiba subiu para mim, tá? Matematicamente não subiu, mas abriu 6 pontos do 5º colocado e o Coritiba precisa de mais 6 pontos em 7 jogos. O melhor time da Série B do momento. Acho que o Coritiba, depois dessa vitória diante do Atlético Goianiense ali, encaminhou inclusive o seu título, né? Se você dar uma olhada aqui na tabela, são 5 pontos pro 2º colocado. 5 pontos pro 2º colocado. Então a Série B tá super equilibrada do 2º até o 8º, porque o primeiro disparou. Curitiba disparou. Então você, torcedor Coxa Branca, já dá um salve aqui embaixo. E se você acha que o acesso já tá confirmado ou se você ainda tá com medo. O Curitiba jogou bola contra o Atlético. A gente vai falar melhor sobre isso no prisma da rodada. Mas, meu irmão, palmas pro Curitiba. Jogou muita bola no segundo tempo ali. No momento em que o Atlético tava indo pra cima, o Curitiba foi no perde e pressiona e resolveu o jogo. O Josué jogou muita bola também. Então, assim, tivemos bons indícios de um Curitiba muito forte na reta final. Voltou a toda, né? Terceira vitória seguida. O Coxa, pra mim, selou uma das vagas no G4. São mais 3. E aí que a gente entra em Atlético Paranaense e Remo. Um jogaço encarado como uma final. Você, torcedor remista, você, torcedor atleticano, comenta aqui embaixo se você acredita ainda no acesso do seu time. Eu sei que a festa que a torcida do Remo fez ontem no Baianão foi incrível. E a do Atlético também. As duas torcidas juntas ali, né? A torcida do Atlético, as duas organizadas juntas, bandeira do Atlético no meio da torcida do Remo. Muito maneiro, né? São aliadas. Eu sei que é impossível isso acontecer com torcidas que não são aliadas. Mas assim, o respeito mútuo entre os dois ali, achei incrível. Então palmas para as duas torcidas. Foi muito legal o jogo. Um jogaço em campo. E o Remo venceu essa final. Fez um excelente primeiro tempo. O Atlético fez um excelente segundo. Pro Atlético, cara, sair do G4 agora foi bastante ruim, tá? Sair do G4 nesse momento, porque vai ser difícil voltar na próxima rodada. A Chape joga em casa contra o Botafogo, o Goiás enfrenta o Atlético e o Criciúma joga em casa contra o América. Então mesmo o Atlético vencendo o Avaí, pode ser que os seus rivais diretos também vençam e o Atlético não consiga voltar. O Novo Horizontino ainda pega o Operário, né? Então pode ser que o Atlético não consiga voltar na próxima rodada. Então sair foi muito prejudicial, né? Agora são 2 pontos, tá? A distância de apenas uma rodada, mas é aquilo que eu falei, né? Falo desde sempre aqui no canal. O Atlético, ele não tem espaço para erro. Porque errou muito no primeiro turno, cara. Foi muito erro no primeiro turno.
E agora que tá fazendo um segundo turno que continua sendo o líder, tá? O líder do retorno é o Atlético, o vice-líder é o Atlético Goianiense e o terceiro colocado é o CRB, tá? O Atlético segue sendo o melhor time do retorno, mas olha como a campanha do primeiro turno é muito prejudicial. O time tropeça uma vez, 2 vezes, vai? Foram 2 derrotas seguidas fora de casa, mas ok perder 2 jogos fora de casa, todo mundo oscila. Aqui, o Goiás tá oscilando e não saiu do G4, 4 jogos seguidos. O Coxa oscilou, teve 3 jogos ali sem vencer, 2 derrotas seguidas e não saiu do G4. Pro Atlético, a história é outra, vai ser mais difícil pro Atlético do que até o final por conta do próprio Atlético lá no primeiro turno. Não é um absurdo você perder para Atlético Goianiense e Remo fora de casa, não é um absurdo. Os absurdos aconteceram no primeiro turno, tomar goleada pro Botafogo na Arena, tomar gol do Cuiabá de empate no final, então assim, tiveram muitos problemas no primeiro turno, o Cuiabá foi até no retorno, né, mas tiveram muitos problemas no primeiro turno em que o Atlético tá pagando o preço agora, né, então ainda tá muito forte na briga pelo acesso, continua sendo um dos favoritos porque tem uma tabela muito favorável, o Atlético, mas vai ter que vencer muitos dos 7 jogos que faltam, tá? O Atlético precisa de mais 14 pontos. Então precisa vencer pelo menos 5 jogos para selar isso aí, né? 4 jogos, 2 empates. Tem ali uma derrota só na sua conta, ou de repente 2 derrotas na sua conta para daqui até o final. O Atlético praticamente não pode mais perder. Então a situação do Atlético é essa. E a situação do Remo, cara, dá pra gente ver, cara, a diferença gritante entre o trabalho de Guto Ferreira e o trabalho de Antônio Oliveira. É gritante, tá? Assim, ideia de jogo, cara. O Guto Ferreira não fez mágica nenhuma, ele nem tá tendo tempo de treinar direito, pegou um jogo atrás do outro. Ideias de jogo, ele soltando mais os volantes, a gente vê um time mais confiante, a gente vê um Remo, cara, que sabe que pode ganhar os jogos, mesmo em momentos ruins, como quando o Remo tava nesse jogo, quando o Atlético empata no segundo tempo e estava melhor no jogo, mesmo no momento ruim, o time continuou confiante, não desmoronou. Eu cito, né, o jogo entre o Atlético e o Remo no primeiro turno, em que o Remo sai na frente lá na Arena, tá, e toma a virada do Atlético, né, sai na frente com 2 minutos, toma a virada, o gol do Adailton lá na Arena, toma a virada porque era um time medroso, era um time que abriu o placar e não acreditava que poderia vencer o jogo sendo ofensivo. O time do Guto Ferreira não desiste de atacar, não desiste de tentar vencer o jogo. E só o fato dele ter projetado mais os volantes, que eu venho falando sobre isso com vocês nos vídeos, já mudou o time da água pro vinho. Caio Vinícius fazendo gols, dando assistências, participando de gols. Muito importante a presença de Caio Vinícius no ataque e a aproximação de pontas, atacantes, meias e volantes na parte ofensiva do Remo. Tá um time mais veloz também. Ele tá botando jogadores mais habilidosos para jogar. Excelentes jogadores no Remo e tá numa arrancada absurda. 3 vitórias seguidas com seu novo treinador e tem mais 2 jogos dentro de Belém na sequência. Pega o Paysandu, agora um Paysandu praticamente rebaixado, então assim, é um repá em que o Remo... Cara, você torcedor remista, você torcedor bicolor também do Paysandu, pode até botar aqui, mas eu não lembro de outro repá recente em que os dois times estivessem em níveis tão diferentes, né? O Remo tá na melhor fase da temporada e o Paysandu tá na pior fase da temporada. A gente sabe que no clássico, né, dá uma nivelada, né, por ser clássico, mas o Remo chega como favorito nesse clássico. Depois enfrenta o Atlético também em Belém. Somando esses 6 pontos, o Remo pode entrar no G4, tá? Somando esses 6 pontos, é uma probabilidade alta do Remo entrar no G4 daqui a 2 rodadas. É um time que tá muito forte na briga, tá talvez seja o time em maior ascensão nesse momento, né? Porque o Curitiba, ele já tava na liderança, também tá com 3 vitórias seguidas. A Chape também teve uma ascensão boa nas últimas rodadas, mas o Remo tem um fator diferente, né? Mudou seu treinador. Então é um time que chega muito forte pra essa reta final. Tá aí, rapaziada. Como está a tabela nesse momento pra mim, ó. São esses 8 times aqui, ó. 8 times brigando pelas últimas 3 vagas, porque acho que a do Curitiba já se foi, beleza? E na zona do rebaixamento, pra galera que tá brigando contra o rebaixamento, praticamente selou nessa rodada, né? Praticamente selou ali o rebaixamento, mas Atlético, Ferroviária, Botafogo, Amazonas e Volta Redonda ainda vão brigar pela permanência. O Paysandu, rapaziada, 10 pontos de distância, perdendo mais um confronto direto, já foi de base, cara. Mas antes da gente fechar o vídeo, cara, KTO, nossa patrocinadora do canal,
casa de apostas que patrocina o torcedorismo. O que eu falo sempre pra você, cara? Você que não tem conta na KTO, você está dando mole. Ah, Diogo, mas eu gosto da casa de apostas X. Beleza, cara, mas nada te impede de ter conta na KTO também, porque a KTO toda semana tem essas promoções. Você fazendo aqui a sua conta através do link que está nos comentários, você vai ter acesso a todas essas promoções semanais. Você entra na KTO e dá uma olhada nas promoções, mas a que eu sempre chamo atenção é a chance extra. Por esse motivo que eu acho que você tem que fazer essa conta na KTO, mesmo que você goste de fazer suas apostas em outra casa de aposta. Porque chance extra, a casa de apostas praticamente está te dando dinheiro para você apostar nela, cara. Então isso vale muito a pena, que você pode tirar um dinheiro nisso, sem correr risco. Assim funciona a chance extra da KTO. Você precisa fazer a conta através do link que está nos comentários. Vir aqui nas promoções que eu te indiquei, vir em chance extra, aceitar participar nesse botão aqui, e aí você precisa fazer apostas múltiplas com no mínimo 3 seleções no Brasileirão da Série A, eliminatórias europeias ou amistosos internacionais. O Brasil jogou hoje, né? O Brasil jogou hoje aí, mas dá pra gente fazer uma apostinha. Eu não vou nem usar essa promoção agora, tá? Vou fazer uma aposta no jogo do Palmeiras, tá? Dá pra gente fazer uma aposta... Vamos ver, Palmeiras e Juventude, jogo atrasado. Eu vou fazer uma tripla aqui nesse jogo do Palmeiras. Eu vou botar que o Palmeiras vai vencer. Vamos ver. De repente o Palmeiras vencendo os 2 tempos, tá? Vai ser a minha aposta. E vou botar que ambos os times não marcam esse jogo. E vou botar também que vamos ter mais de 2,5 gols nesse jogo. Essa aqui vai ser a minha tripla do dia. Eu vou selecionar aqui esta promoção de criar 10% de ganho aumentado. Lembrando que para você ativar a promoção dos R$10, você precisa fazer em jogos diferentes a tripla, tá? A tripla, aqui eu não ativei os R$10 grátis, eu vou ativar no próximo vídeo, mas aqui eu fiz só uma múltipla. Para você ativar a promoção, você precisa apostar em 3 jogos. Por exemplo, Holanda vence, a Alemanha vence e França vence. Aqui eu fiz uma tripla no jogo do Palmeiras. Vou deixar R$10 nisso aqui e vou apostar. Cara, faz sua conta através do link, mas aposte com responsabilidade, e isso é para maiores de 18 anos. Então, ó, essa foi a nossa análise surpresa de tabela, um vídeo muito importante, mas mais tarde vai sair também o Prisma da rodada. Não deixa de assistir o Prisma, porque ali eu vou analisar coisas diferentes, vou analisar o momento técnico, o jogo em si de cada time e o que pode acontecer daqui pra frente na projeção de cada time. Então se inscreve no canal. Hoje tem mais live, a gente vai simular a rodada 32. Não deixa de se inscrever, ativar o sininho para participar das lives. Te espero no próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!